Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos também pedir a proteção da nossa mãezinha do céu, que nesse momento nos cubra com seu manto sagrado, para que nós possamos, sob a tua proteção, fazer com que essa noite seja abençoada e muito iluminada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, é um prazer estar aqui com o Movimento Cursilista, para hoje nós falarmos de um tema incrível. Aliás, incrível é o nosso tema. Faça a sua vida ser incrível. Sabe, mas eu não estou falando daquela vida meia boca, não. Aquela vida que a gente vai empurrando com a barriga, aquela vida que a gente vai levando no mais ou menos e ainda temos a audácia de dizer, a gente vai vivendo como Deus quer, como se Deus quisesse que nós vivêssemos pela metade. Não, claro que não. A vida que Jesus vem nos dar é uma vida de abundância, ele diz em João capítulo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, nesse sentido, fazer a sua vida ser incrível é muito mais do que uma graça para você, é também uma obediência à palavra de Deus. E sabe, eu tenho percorrido muitos estados, muitas cidades, indo em vários locais onde eu percebo que as pessoas elas estão sedentas de uma vida, e essa vida é aquilo que está escrito no Novo Testamento, aquela vida escondida em Cristo, que nós precisamos mergulhar e achar um sentido para viver. Olha, diante dos meus estudos, eu percebi que uma vida incrível, ela começa com 3 grandes competências que nós precisamos desenvolver. A primeira competência que eu preciso desenvolver é a inspiração. Inspiração é aquele primeiro movimento que você faz fora do útero da mãe. Expirar é a última coisa que nós faremos antes de ir para o útero da terra, para o ventre de Deus, para o coração do Pai. Inspiração, segundo Gênesis, Deus inspirou o Espírito Santo em nós. Inspiração é aquilo que vem nos dar vida, aquilo que vem nos dar significado. Em João capítulo 20, diz que Jesus aparece para os apóstolos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Inspiração é quando você se enche de vida, quando você se enche de Deus, sabe? Inspiração é quando você acorda de manhã com aquela garra. Não, hoje eu vou fazer valer a pena. Hoje eu vou viver o melhor dia da minha vida. A partir de hoje eu vou viver a minha melhor versão. Isso é fantástico. Aliás, eu diria, isso é divino. Porque a segunda característica, exatamente que nós desenvolvemos, junto com a inspiração, é o entusiasmo. E eu te pergunto, você sabe o que é entusiasmo? A palavra entusiasmo, ela tem um sentido muito profundo. Ela vem do grego. En significa dentro, tu significa Deus, asmo significa vida.
Ou seja, entusiasmo é ter a vida de Deus dentro de você. Olha que coisa fantástica. Primeiro a inspiração. Eu preciso inspirar as forças do Espírito Santo em mim, as forças de Deus no meu coração. Para quê? Para que eu tenha entusiasmo, eu tenha essa força criativa, essa força criadora, essa força dinâmica de Deus no meu coração. Poxa, se eu tenho inspiração, se eu tenho entusiasmo, eu, diante de qualquer problema, eu supero. Por isso que a terceira habilidade é a superação. Superação significa que eu preciso me desafiar o tempo todo. Que o mundo não é esse mar de rosas. Que o mundo não vai ser carinhoso comigo. Não, o mundo é mundo. O mundo está aí para a gente viver. Ele é cheio de desafios, é cheio de adversidades, é cheio de sofrimento. Por isso, a superação é que faz eu e você sermos a inspiração e o entusiasmo do outro. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Eu tenho a inspiração divina, eu tenho o entusiasmo de Deus, a vida de Deus em mim. Para quê? Para superar os problemas. E eu só me torno um exemplo de vida para os outros quando eu supero as minhas dificuldades. Quando eu supero os meus conflitos, quando eu supero as minhas situações vivenciais que muitas das vezes me tira a paz, o sono e a tranquilidade. Olha, entre alguém de sucesso e alguém fracassado, a diferença é mínima. O fracassado parou na primeira derrota. O homem de sucesso continuou aprendendo com a lição da derrota para chegar à vitória. Quando eu falo de ter uma vida incrível e utilizar essas três habilidades, o que eu e você precisamos para colocar em prática essas habilidades que faz a gente ter uma vida incrível? Você saberia me dizer o que é? Talvez em casa você esteja pensando, é ter motivação. Não. É ter fé. Também não. É ter alegria. Não, alegria é fundamental, mas não é. Para que eu tenha inspiração, entusiasmo e para que eu tenha superação, eu preciso de uma coisa que se você não acertou é porque você não tem. Mas eu tenho de montão. Eu tenho aos montes, aos rodos, como a gente aqui em Minas diz. Para ter inspiração, para ter entusiasmo e para ter superação, eu preciso ter problemas, desafios, dificuldades. Infeliz é aquele que transforma o seu sofrimento numa derrota pessoal. Porque não entendeu que os desafios da vida, os problemas, as perseguições, as dificuldades que nós temos, elas vêm para tirar justamente o que nós temos de melhor. Tem muitos cristãos, e isso é interessantíssimo, tem muitos cristãos que querem se tornar inspiração para os outros. E se você não tem essa vontade, não, quem sou eu para ser uma inspiração para o outro? Você não entendeu nada de cristianismo. Porque nós somos chamados, segundo Jesus, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Sim, eu vim para ser inspiração para o meu próximo. Eu vim para ser inspiração para aquele que sofre. E eu só consigo ser essa inspiração, esse desejo de Deus, esse entusiasmo, quando o outro consegue olhar para a minha vida e perceber que mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas da vida, eu não me abati. Eu sofri, eu chorei. Mas foi ali que eu tirei uma força que, se não fosse os problemas diários,
essa força não existiria em mim. E sabe, o ano passado, esse ano, por causa da pandemia, não foi possível, ainda não está sendo possível. Eu tive mais de 80 mil pessoas nas minhas palestras. Rodei o Brasil inteiro, ficava 3, 4 semanas fora de casa. E as pessoas, elas iam nas palestras. E é engraçado porque, na maioria das vezes, nessas palestras, eu não podia falar de Deus. Não podia. Porque o setor público, infelizmente, confundiu o que é um Estado laico de um Estado religioso. O setor público confundiu que Estado laico é como se fosse antirreligioso, e não é. O Estado laico é onde todos nós podemos manifestar livremente a nossa fé. Mas, sim, obedecendo às normas, em muitas palestras, com 4, 5, 7, 8 mil pessoas. Quando acabava, e as pessoas aplaudiam, e depois vinham tirar foto, ninguém falava, nossa, Jackson, você é um crânio, nossa, você é inteligente. A maioria das vezes usavam a palavra, você é um iluminado, você é um abençoado. Você hoje fez a minha vida chegar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. E por que elas identificaram isso em mim? E eu não falo isso com orgulho ou com prepotência. Eu falo na obediência daquilo que Jesus nos diz. Vocês farão as mesmas obras que as minhas. Acreditar nisso e ser um exemplo para isso não me permite mais acordar para ficar lamentando as pessoas que foram sacanas, ou os problemas que eu tenho do dia a dia, os problemas com a minha saúde. Não. Quem determina a forma e como eu vou viver sou eu. Afinal de contas, eu tenho a vida de Deus dentro de mim. O que pode ser maior do que isso? São Paulo vai dizer aos romanos, nem a espada, nem a morte, nem a cruz, nem a fome, nem a nudez, nada pode me separar do amor de Cristo. Ou seja, enquanto eu viver, eu sou o dono da minha própria história. Eu sou o dono da minha própria vida. Por isso, os problemas que acontecem comigo e com você, eles vêm para nos tirar de dentro de nós uma força que a gente só descobre quando a gente passa pelas dificuldades da vida. Agora, Jackson, se é isso, por que nós, muitas das vezes hoje, vivemos essa vida meia boca? Vivemos essa vida mais ou menos? Vivemos uma vida nivelada por baixo? Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós caímos em 3 grandes sabotadores dessa vida incrível que eu e você temos para viver. A primeira sabotagem. Eu deixo de ser o dono da minha história. Eu deixo de ter Deus dentro de mim. Para quê? Para viver um complexo de inferioridade. E de onde vem o complexo de inferioridade? Da minha prisão à opinião dos outros. Olha que terrível. Eu deixo de ser livre, eu deixo de ser aquilo que Jesus veio para fazer em mim, me dar a liberdade, para me prender na opinião dos outros. E segundo os gregos, opinião é aquilo que nós sabemos muito pouco sobre algo ou sobre alguém. Então, se a pessoa não sabe muito de você, por que você dá tanta importância ao que os outros dizem? Por que você tem medo de arriscar? E aí, sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a nos comparar com o outro. Mas pior, olha como a nossa mente nos sabota. Nós fazemos uma comparação ainda mais terrível. Nós comparamos aquilo que nós temos de pior com aquilo que eu vejo no outro como se ele tivesse de melhor.
E cada vez mais eu me sinto inseguro. Cada vez mais eu me sinto pobre. Cada vez mais eu me sinto medroso. Cada vez mais eu vou vivendo a timidez. Inclusive em 1 Tiago você vê, timidez não vem de Deus. Porque uma vida incrível que Jesus veio para nos dar e que morreu numa cruz por nós, é essa vida que Ele quer ver sangue jorrando nos meus olhos, no meu coração, para pulsar de amor para quem está do meu lado. Não sei se isso faz sentido para você, mas quando eu passo a não me conhecer, e quando eu passo a dar mais razão ao que o outro pensa do que o que eu realmente sou, eu me tornei o pior tipo de escravo que pode ter. Aquele que se prende na mera opinião dos outros, que precisa de aceitação. Olha que coisa horrível. Que precisa que o outro mexa com meu ego, porque eu mesmo, dentro de mim, não consigo me valorizar. Puxa, desculpa o palavreado, mas vai ser bunda mole lá longe. Se tem uma coisa que Jesus nunca fez, foi conseguir curar ou tocar o coração dos mentirosos. Olha, poderia ser a pior pessoa que tivesse, como Jesus fez com prostitutas, leprosos, ladrões, cobradores de impostos, como era Zaqueu, como era Mateus, podiam ser vistos como a pior pessoa na sociedade. Mas se tivesse um coração verdadeiro, Jesus conseguia transformar. Por que ele não conseguiu tocar o coração dos fariseus? Porque ali o conhecimento era para viver de uma mentira de aparência. E olha que coisa fantástica, eu não sei se você sabe, mas olha que coisa incrível. Na época de Jesus, o povo não sabia ler e escrever. Então, quando chegava a hora do jejum, ou o período de jejum dos judeus, eles cobriam a cabeça e deixavam a barba crescer ainda mais, sem se arrumar, e ficava com a cara triste, para que os outros soubessem que aquele era o momento de se fazer jejum. Quando eles davam esmola, existia na roupa dos fariseus sinos, para que eles batessem o sino a hora que desse a esmola e todos vissem: olha, aquele é um ato de Deus, dar esmolas. Mas o que acontece é que entre o bem que nós fazemos e a vaidade humana, é uma coisa muito estreita. É um fio de navalha que separa uma coisa da outra. E ali, para os fariseus jejuarem, estar com a cara triste, já não era mais para dizer ao povo que deveria se jejuar. Era para dizer: olha como eu sou santo. Quando eles batiam o sino, e Jesus criticou muito isso, quando batiam os sinos, eles já não queriam mais dizer: olha, essa atitude de darmos esmola, ela é de Deus, ela é maravilhosa, estamos ajudando os outros. Mas entre essa atitude e ser visto, reconhecido e aplaudido pelas pessoas, ele mesmo já disse: você já teve a sua recompensa. Entenda uma coisa, que complexo de inferioridade quebra a imagem e semelhança que você é de Deus. No primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26, diz que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Lá no finalzinho da Bíblia, na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, o menor versículo da Bíblia, diz: Deus é amor. Ora, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e se Deus é amor, São Paulo faz uma declaração de amor no capítulo 13, meu querido e minha querida, que vai dizer que no amor não há tristeza, no amor não há inveja, no amor não há orgulho.
No amor não há uma prisão do outro. E em João, no Evangelho, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E muitas das vezes nós não temos vida em abundância porque nós queremos nos comparar com o outro, em vez de vivermos a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa. Cara, moça, eu já vivi muito isso. Nossa, como eu me dei de vítima. Nossa, porque é gostoso. É muito gostoso porque, olha que sabotagem. Quando você se dá de vítima, que é a segunda sabotagem, a primeira é nos colocar como complexo de inferioridade. Me sentir menor que os outros. E o segundo é dizer, eu sou menor que os outros porque ninguém nunca me deu oportunidade. Ai, porque minha vida é muito sofrida. Ai, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo. Ai, porque eu já vivenciei esse problema, aquele. E quando parece que eu vou voar, vem alguém e corta as minhas asas. Mas que vida é essa, meu amigo? Que vida é essa de Deus que o outro é capaz de interferir na sua realização, na sua felicidade? Que é capaz de tirar a sua coragem de viver? O vitimismo, ele traz um problema muito sério. Porque no vitimismo, eu acho que as pessoas que estão tendo dó de mim estão me amando. Mas aqui vem uma coisa terrível. Ou eu tenho dó de você, ou eu te amo. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Entende? Ou eu sinto dó de você, sinto pena e olho você como um coitado. E aí, se eu tive esse olhar para você, significa que você não é digno de admiração. E se eu não te admiro, eu vou falar do amor daqui a pouco. Eu não consigo te amar. Triste, né? Você conhece alguém assim? Que fica lamentando, 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 e que está sempre, a cada hora, indo em alguém para chorar e lamentar sempre as mesmas coisinhas, que a vida nunca anda para frente. E ser cristão e viver uma vida incrível é remar contra a maré. Quando você para descansar, você volta. Você nunca para e fica estacionado no mesmo lugar. Por isso que uma vida incrível a partir de Jesus Cristo é uma vida que te exige muita, mas muita renúncia. Porque o terceiro sabotador é o ressentimento. E de onde vem o ressentimento? Daquele perdão que você não deu. Eita! Sabe aquele perdão que você não deu para aquela pessoa que mais precisava? E que você veio carregando aquela dor, aquela dor se transformou em ressentimento. Toda vez que você fala dela, é como se você tirasse uma casquinha do seu coração e ele voltasse a sangrar. Olha, para ter uma vida incrível, eu preciso ter relacionamentos saudáveis. E para ter relacionamentos saudáveis, eu preciso saber amar. E quando alguém me machuca, ou quando eu machuco alguém, para que esse amor não se dissolva, não se crie em desavença, não deixe de existir, Deus nos deu uma habilidade, uma virtude fantástica: perdão. E tem gente que fala assim para mim: ah, Jackson, mas vê se pode. Estava falando mal de mim lá, estava falando mal pelas costas, eu ajudei, eu fiz isso, veio isso, e depois sabe o que ela teve a coragem de falar para mim? Ai, me desculpa. Ah, vê se pode. Vê se pode, né? Porque desculpa é uma coisa que eu só uso no único momento, quando eu fiz algo com alguém e me arrependi. Não tem outro lugar para eu usar uma desculpa. E o
Alô, som. Alô, teste. Que a minha vida não é uma vida incrível porque os outros me machucaram. Os outros me atrapalharam. Ok? Vamos trocar aqui de microfone, só um minutinho. Se tiver alguma pergunta, você que está nos assistindo, quiser interagir, fique à vontade. Tá? Então eu preciso quebrar esses três sabotadores: complexo de inferioridade, vitimismo e ressentimento. Aí você me diz o seguinte: Jackson, o que significa para você ter uma vida incrível? Acordar com todos os dias com vontade de dar o seu melhor, com vontade de ver a vida como melhor. Inclusive, esses dias, eu fiz um vídeo onde eu falava exatamente isso. Era 100 dias de quarentena. 100 dias que nós estávamos trancafiados dentro de casa, para quê? E estamos, né? Trancafiados dentro de casa, para quê? Para preservar a nossa vida. Mas que tipo de vida você quer viver quando acabar essa pandemia? Você vai voltar para aquela vida de tristeza, de amargura, de ressentimento, de revolta? Ah, pelo amor de Deus. E as pessoas, elas dizem o seguinte: ou você encontra Deus pelo amor, ou você encontra Deus pela dor. Mentira. A dor não muda ninguém. A dor só causa mais dor. Eu tenho atendido, eu tenho feito várias palestras, trabalhado com muitas pessoas, e o que eu vejo é que a dor só causa mais dor, mais sofrimento. Somente o amor é capaz de transformar a vida das pessoas. E aí essa vida incrível, para você acordar dessa forma, meu querido, você tem que ter um gozo pela vida, uma contemplação do belo e, principalmente, você tem que ter uma espiritualidade muito fortificada, fortalecida no coração de Jesus. Mas é interessante, porque a gente acha que é justamente na tristeza, cabecinha baixa, que eu estou sendo sinal de Deus para os outros. Você é sinal de Deus para os outros quando você faz a vida valer a pena. E eu posso olhar para a sua vida e falo: danado, olha aqui, vou te falar, passa por tantas e tantas dificuldades e está aí, com um sorriso no rosto, com uma alegria de viver, com uma vontade enorme de fazer a diferença. Mas então, Jackson, se há espiritualidade, tantas pessoas têm espiritualidade, por que elas não acordam assim? Porque falta uma coisa fundamental: propósito de vida. O que é propósito de vida? Pessoas que não têm propósito de vida estão entrando em depressão agora na quarentena. Pessoas que não têm propósito de vida estão com tempo ocioso agora na quarentena. Pessoas que não têm propósito de vida não sabem para onde tocar a sua esperança, não sabem onde focar a sua fé. Mas o que é propósito de vida? Meu propósito de vida é ser pai, é ser esposo, é ser um jovem, é cantar na igreja, é servir a Deus. Não. Propósito de vida é aquilo que te define como pessoa. Que, sendo pai de família, estando na igreja, tocando na missa, estando trabalhando, estando dentro de casa na pandemia, você não perde de vista qual é a sua missão aqui no mundo. O que você veio fazer aqui? Então, o meu propósito de vida é transformar o coração das pessoas pelo conhecimento e pelo amor. Por isso, estudar para mim, ler, não é pesado. Pesado é eu viver sem tocar o coração das pessoas. Eu não sei se você consegue entender isso. Então, ler, estudar, rever os meus estudos, ler a Bíblia, ler psicologia, trabalhar o encantamento nas pessoas, isso
é aquilo que me realiza. Não vira um fardo, não vira um peso, vira a minha realização. E olha, eu posso estar no aeroporto, dentro de um avião. Eu posso estar indo para uma palestra, eu posso estar voltando da palestra, eu posso estar fazendo check-in no hotel. Naquele momento, a pessoa que está na minha frente, é nela que eu tenho que demonstrar todo o carinho, todo o amor e toda a atenção. Porque esse é o meu propósito de vida. Agora na quarentena, quantas formações e quantos cursos eu estou dando? Amanhã, por exemplo, eu vou sentar às 10 da manhã e só levantar às 5h30. Formação em cima de formação, formação em cima de formação, de pessoas sedentas para ter uma vida incrível, uma vida de espiritualidade. Ah, Jackson, mas nós não somos perfeitos. Claro que não, mas nós somos perfectíveis. A cada dia eu posso ser um pouquinho melhor. Nós não somos totalmente santos, mas nós podemos buscar a santidade a cada dia e um pouco mais e mais profundo. E olha, hoje eu trabalho com coach, sessões de coach, dou palestras sobre coach, também palestras educacionais, palestras para famílias. E eu tenho 3 sacerdotes que fazem coach comigo para aprofundar a santidade. Como Madre Teresa de Calcutá fez coach, como João Paulo II fez coach, como Obama fez coach, e tantos outros padres, sacerdotes e religiosas passaram pelo processo de coach, para mergulhar a sua vida naquilo que é a sua missão. E aí vamos pegar aquele texto que eu falei lá do capítulo 13 de Coríntios. Você lembra como ele começa? Ainda que eu conheça todos os mistérios da fé, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu ressoe como sinos, se não tiver amor, eu nada serei. E mesmo que eu doe todas as minhas roupas aos pobres, se eu não tiver amor, eu nada serei. Talvez você ainda não captou muito bem essa passagem de Coríntios. O que Paulo está querendo dizer é: você pode ser a melhor pessoa, você pode fazer o que você quiser, você pode ter um propósito de vida fabuloso, mas se você não tiver quem te ama e a quem você amar, nada disso tem sentido. Entende? E nesse momento ele não está falando do amor de Deus, não. Ele está falando exatamente no amor relacionado a nós. Porque, inclusive, ele vai dizer, se eu tivesse uma fé que pudesse mudar as montanhas de lugar, sem amor eu nada seria. Então é esse amor aqui, é eu ter a quem amar e eu ter a quem me ame. Olha que fantástico. Se você se enclausura, se você se afasta, se você é um bicho bravio, que as pessoas não podem chegar perto, não tem como você realmente ter uma vida incrível. Eu tenho um YouTube e eu coloquei há 2 dias, 3 dias atrás, um pequeno vídeo falando de mansidão. O que é mansidão e como eu aprendi a palavra mansidão. Mansidão, eu aprendi com uma menina chamada Ana Clara, quando eu estava fazendo filosofia em Brusque. Nós fomos visitar uma fazenda e lá teve uma missa, eu ia pregar na missa, e eles foram buscar eu e o padre Darcy Dutra. E quando a gente estava indo, tinha uma menina de 6 aninhos, a Clarinha, e ela dizia assim, frater, me chamava de frater, você vai passar a mão no tufão? Mas ela não falava para mim que bicho que era. Então eu entendi que era o cachorro dela.
Eu falei, claro, eu vou passar a mão no Tufão. Eu e o Tufão, você vai ver, eu e o Tufão vamos nos dar muito bem. E quando chega e ela toda animadinha, risonha, quando chega na fazenda, ela abre a porta da caminhonete, me puxa pela mão e vai me puxando até que ela abre a porteira do curral e sai correndo e gritando, vem, fráter, vem, fráter. Cara, no meio do curral tinha um boi zebu, todo marrom, a cara preta, pesando toneladas. Eu olhava para ela, olhava para o boi, olhava para ela, olhava para o boi, olhava para trás para ver se o pai dela vinha. E ela dizia, vem, ele é mansinho, ele é mansinho. E quando ele chegou na frente dela, o boi abaixou a cabeça e ela fazia carinho. Entendeu o que é mansidão? Que quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, os mansos herderão a terra, somente aqueles que amam e que se deixam amar. Esse boi poderia esmagar aquela menina só com uma cabeçada, ou só com uma das patas dele sobre ela, mas ele se rende ao carinho e ao amor de uma menina de 6 anos de idade. Às vezes, nós nos tornamos brutos demais, fortes demais, orgulhosos demais, para baixar a nossa cabeça, para receber o carinho de alguém. Não sei se você sabe, mas é mais difícil a gente receber amor do que a gente dar amor. Sabia disso? É mais difícil a gente receber os cuidados do que a gente cuidar. Porque quando eu recebo amor, eu me permito ser amado, eu me jogo totalmente na mão do outro. E naquele momento, ele tem uma vou mudar a frase, não consegui. Ele tem uma sobreposição a mim. Por isso que é difícil. Porque muitas das vezes nós ficamos no nosso orgulho e nós queremos amar. Por isso, faz 3 anos que eu treino a minha sensibilidade. 3 anos que eu venho toda segunda-feira, pego 2 rosas na floricultura do lado e coloco nos pés de Nossa Senhora. Meu momento de amor e de ser amado. Que eu estabeleço hoje no meu WhatsApp 10 pessoas que eu vou passar uma mensagem, perguntar como está e me importar com a vida dela. E se ela me ligar a hora que for, eu estou ali para ela. Ou às vezes eu pego 10 rosas e saio distribuindo para pessoas que eu não conheço e dando um abraço. Sim, eu adoro a mística da rosa. A rosa, para mim, é um canal de espiritualidade. Aprendi isso com o Padre Léo, reforçado com Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu treino a sensibilidade. Para eu não me tornar aquele Jackson amargo, para eu não me tornar aquele Jackson vitimista, para eu não me tornar aquele Jackson ressentido. Não, chega. Aquela vida não me pertence mais. Tá doido, perdi muito tempo da vida com essas picuinhas, com essas bobagens. Hoje eu acordo e, vai valer a pena. A hora que eu dormir, eu falo, valeu a pena. Que amanhã vai valer mais a pena ainda. E cada dia eu me desafio. Mas aí você me pergunta, Jackson, então o que é o amor? Primeira coisa, eu sei que vocês vão me matar. Alguns vão até tirar copo de vidro aí no celular ou no computador. Mas deixa eu te explicar para você. O amor é um sentimento exclusivamente humano. Vou repetir. O amor é um sentimento exclusivamente humano. Só seres humanos amam. Seu cachorrinho não te ama. Desculpa, não te ama. Ele não te ama não é porque ele não gosta de você.
Ele não te ama porque ele não tem capacidade de amar. Ele tem afeto, ele tem sentimento, ele tem carinho. A minha cachorrinha dorme comigo. A minha esposa adora a minha cachorra, a nossa cachorra. E ela fala: Jackson, a Pérola não nos ama? Eu falo: não. Ela não tem condição de amar. Por isso que o amor é um sentimento tão nobre, tão complexo, que somente nós somos capazes de amar. Sabe por quê? Eu vou te explicar e agora você vai entender. Porque para amar, a primeira coisa que eu tenho que desenvolver em mim é o encantamento. Olha que interessante. Antes do amor vir a ser, eu preciso ser encantador. E o que é ser uma pessoa encantadora? É fazer as outras pessoas se sentirem especiais quando estão na minha frente. Entende isso? Ser encantador é fazer com que cada um que chega na minha frente se sinta especial. Ali o mundo parou, eu vou dar atenção para ela. As minhas preocupações, os meus afazeres, chega. Eu vou dar atenção para ela. Isso é ser encantador. É fazer o outro se sentir especial. É fazer o outro se sentir grato. É fazer o outro se sentir bem quando está na minha presença. Segunda característica do amor: admiração. Se eu não tiver algo que você admira em mim, você não é capaz de me amar. Correto? Vamos lá. Você seria capaz de amar alguém que quando você chega na frente dessa pessoa, ela faz você se sentir mal? Sabe aquele professor que você tinha medo até de levantar a mão para perguntar? Ou aquele tio bravo, aquela tia ranhenta, que quando você ia na casa dela, sua mãe já te batia antes de você chegar. Não peça café, não faz isso, você sabe qual ela é brava. E você não se sentia bem lá. Você não é capaz de amar alguém que te coloca para baixo. Alguém que aponta os seus defeitos. Alguém que só vê coisas ruins em você. Por isso você só ama as pessoas que fazem você se sentir especial, amada, querida na frente delas. E cada vez mais elas vão chegando a você. Segunda, eu não consigo amar alguém que eu não admiro. Pô, mas essa pessoa é egoísta. É perversa. Não cuida da mãe, não cuida dos outros. Não tem um pouco de solidariedade. Qual a admiração que eu vou ter por ela? Você seria capaz de casar com seu marido se você não visse nele nada que você o admirasse? Então veja, para chegar ao amor, isso ainda não é amor, para chegar ao amor, eu preciso desenvolver o encantamento, eu preciso desenvolver a admiração. Terceiro, e aí que é o seu cachorrinho não entra, eu preciso ter liberdade e a outra pessoa ser livre. Pode falar. Somos capazes de desamar? Pergunta da Daniele Gonçalves. Daniele, claro que sim. Imagina, você casou com uma pessoa, você está convivendo com uma pessoa que no início te encantou, que no início tinha valores que você admirava, e com a convivência você foi percebendo que não era nada daquilo. Você foi se frustrando. Aquele encantamento era passageiro, aquela admiração, aqueles valores que ele demonstrava era falso. E aí você vai falar assim, puxa, não tenho amor. Por isso, essa pergunta caiu como uma luva. A terceira característica do amor é a liberdade. Eu preciso conquistar as pessoas todos os dias. E quer ver aqui o exemplo mais claro do que por que o cachorro não ama? Porque a liberdade exige de nós consciência. Prenda o seu marido e o seu cachorro 2 horas no porta-mala de um carro, abre e veja quem está feliz em te ver. Cachorro. Seu marido vai estar cuspindo marimbondo, porque o cachorro, ele não tinha consciência de que você não precisava deixá-lo ali.
Entende? O cachorro não te exige que você seja melhor. Se você brincou com ele, se você deu carinho, se você deu comida ou água, ele vai te dar sempre afeto. Mas imagina se o seu cachorro soubesse que você foi na churrascaria e ele gosta tanto de carne e não levou. Que você foi passear na cachoeira e deixou ele trancado em casa. Que enquanto você dá uma ração ruim, a vizinha tem uma ração, ó, a melhor. Se ele tivesse a liberdade de escolher em continuar a te amar ou não, aí sim o cachorro nos amaria. Mas somente o ser humano pode continuar amando ou pode romper com o amor. Por isso que a rotina do casal, quando ele entra na rotina, sabe? Aquela coisa que um não encanta mais o outro, chegam em casa à noite cansado, ela já não é mais aquela mulher incrível que ele se apaixonou, ele já não é aquele homem maravilhoso que um dia ela declarou amor ao todos. São dois profissionais cansados, chateados, resmungão, que um só fala para o outro, amanhã tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Acabou. Como sustentar um amor assim? Por isso não é o amor que sustenta o relacionamento, mas o tipo de relacionamento que sustenta o amor. E nós vivemos exatamente isso em Jesus Cristo. Jesus foi encantador. Olha como as pessoas iam até ele. Jesus era alguém que agregava as crianças, os pobres, os doentes, os sábios. Todos queriam chegar até ele. O cego de Jericó, o sumo sacerdote, até Herodes queria conhecer quem era Jesus. Encantador. Porque todos que chegavam na frente dele, ele fazia se sentir especial. E mais, todos que chegavam na frente de Jesus, começava a admirá-lo pelo seu jeito de amar, de pensar, de ser e de viver a vida. Pode falar. Te atrapalhando um pouquinho, o Juliano Carvalho mandou pra gente que gostaria de ver o vídeo do senhor falando o que é a mansidão. Eu queria te dar uma proposta, não sei se você vai topar. O que você acha da gente passar para eles assistirem aqui? Ótimo! Vamos muito bom. É o Juliano Carvalho, radialista? Eu não sei, aqui sabe. Se for, nossa, que honra tê-lo assistindo uma palestra minha, porque admiro muito. Se não for você, Juliano Carvalho, se eu não te conhecer pessoalmente, mas o Juliano Carvalho da rádio, nossa, uma pessoa fantástica. Vamos. Só terminar aqui e a gente passa. Ótimo. E Jesus sempre deixou as pessoas livres. Lembra daquele jovem que chegou para Jesus e falou: Senhor, Senhor, o que eu faço para ter uma vida incrível, para viver a santidade? Jesus disse: larga tudo e segue-me. E o que o jovem fez? Continuou com sua vida. Jesus nunca obrigou. Todos os dias ele conquistou as pessoas. Olha com Pedro. Eu acho, gente, eu sou fanático, eu sou admirado por Jesus. Para mim é o homem dos homens. Sabe, de todos os pensadores, de tudo que eu estudo, eu encontro sintonia em Jesus. Veja, Pedro nega Jesus 3 vezes. O que Jesus faz Pedro fazer? Dizer que o ama 3 vezes. Não é porque Jesus era carente, era para que a ressentimento, a mágoa que Pedro tinha com ele mesmo, sumisse do coração. Isso é ser especial, isso é ser fantástico. Então vamos lá, passar o vídeo da menina, da Clarinha. E a gente já... Ela não dizia que animal que era, apenas falava do amor que ela tinha pelo tufão. E falava para mim, chegando lá, você vai querer passar a mão no tufão?
você vai querer brincar com o Tufão? E eu, imaginando que era um cachorro, falei, claro, eu e o Tufão vamos nos dar muito bem. Chegando na fazenda, ela abre a porta da caminhonete, já me puxa pela mão e me leva no curral. E no curral havia um boi zebu enorme, pesando toneladas, todo marrom e com a cara preta. E ela abriu a porteira e falou, vem, vem. E eu, atônito, parado, vendo aquela menininha correr ao encontro daquele animal extremamente pesado e parecendo bravio. E ela disse, ele é mansinho, vem. E eu do outro lado da cerca do curral, olhando aquela cena. Quando ela chega na frente do Tufão, ele abaixa a cabeça e ela passa a mão. E ela olha para mim e diz, viu, eu te falei, ele é mansinho. Mansinho porque se deixa amar. Mansinho porque tem toda uma força para destruir, mas se rende ao carinho de uma menina. Mansinho porque dentro dele poderia haver uma coisa bravia, própria de um touro, mas que se rendeu aos encantos de uma menininha de 6 anos. Sabe, a nossa vida também é assim. Encontramos pessoas que parecem ser bravas, que encontramos pessoas que parecem machucar umas às outras e que têm até o poder de fazer isso com as palavras e com as atitudes. Mas no fundo, basta com que elas sejam amadas, para que elas se rendam ao carinho, ao amor das nossas palavras, das nossas atitudes. Mansidão é deixar colocar a mão. Deixa Deus colocar a mão nas feridas do seu coração. Deixa as pessoas que estão ao seu redor te amar e permita ser amada. Você, só porque é forte e pesa toneladas, entre aspas, de fortaleza, de brutalidade, você não precisa ferir ninguém. Aliás, o encanto é justamente você ter todo esse poder de destruição, de usar de força, de esmagar alguém tão indefeso, mas se render ao carinho, ao amor, ao afeto que o outro tem para te dar. Meu querido, minha querida, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Sim, a nossa mansidão faz com que a gente ame e seja amado cada vez mais. Olha, reclina o seu coração e aceita o meu beijo no seu coração. Então, gente, esse foi o vídeo que eu fiz. E aí, quem puder acessar o meu canal, e se inscrever, clicar no sininho, amassar o like, para mim vai ser muito bom, porque, deixa eu te falar, eu dei um curso, mini curso, quinta-feira passada. Teve 1.700 pessoas assistindo o curso. Na verdade, esse curso não iria ser pelo YouTube. Eu nunca gostei muito do YouTube. Eu sempre quis trabalhar com Instagram, Google Meeting. Então eu pensei assim, eu vou dar um curso sobre a pedagogia de Jesus em minha sala de aula. E divulguei. Quando eu fui ver, já tinha mais de 1.000 pessoas inscritas. E eu falei assim, nossa mãe, agora o Google Meet só cabe 256? Como é que eu vou fazer? Aí me deram a sugestão, YouTube. Mas no YouTube eu não tinha 1.000 seguidores, eu tinha 50 seguidores na terça-feira. E hoje eu estou lá com quase 800 seguidores. E eu pude fazer a live, dar o curso, mas eu não pude passar os slides. O YouTube me derrubava exatamente porque eu não tinha 1.000 seguidores. Mas se você entrar no meu canal do YouTube, Professor Jackson Coach, você vai perceber que lá tem 2h30 de um curso da pedagogia de Jesus em minha sala de aula. Porque o povo está sedento de Deus. O povo está sedento
de um toque na alma, de um carinho na alma, que nenhum filósofo e nenhum pensador pode dar. Eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca vi, e eu estudo muito, alguém mudar de vida porque leu Freud. Eu nunca vi ninguém mudar de vida porque conhece tudo da filosofia sartriana. Eu nunca vi ninguém mudar de vida porque leu esse ou aquele pensador. Mas eu já vi muitas pessoas se encontrarem com o Jesus humano, o Jesus pensador, o Jesus libertador e o Jesus divino e mudarem de vida. Por isso que eu sempre digo aonde eu vou, se você não consegue amar Jesus como Deus, ame pelo menos como ser humano. Se você não consegue amá-lo como humano, ama pelo menos porque ele foi importante para a história da humanidade e dividiu a história antes dele e depois dele. Se você também não for capaz de amá-lo por causa da história, o ame porque através dele surgiram várias obras de artes, várias igrejas monumentais, vários livros fantásticos, maravilhosos. E se você não for capaz de amá-lo por causa disso, ame, pelo menos porque você ficou sabendo que ele existiu. Porque não importa o mínimo de amor que você tem a Jesus, cara, ele faz transbordar de amor em você. E aí você vai descobrir, não, esse cara não era só humano. Como dizia Leonardo Boff, Jesus era tão humano, mas tão humano, que para ser humano como Jesus, só sendo divino. Aproveita a divindade do Senhor para ter uma vida incrível, porque entusiasmo, inspiração e superação, ele já te deu no dia do seu batismo, no dia que te trouxe a vida. Faça a vida valer a pena. Faça a cruz do Senhor valer a pena. Faça que o sofrimento dele, Jesus, tu morreu por mim para que eu tivesse uma vida incrível. E aqui estou eu tentando ser a minha melhor versão. Um beijo bem gostoso no seu coração. Que Deus te abençoe e te ilumine. E se você precisar, pode contar comigo. Como um braço, como um ombro, como alguém que já experienciou as dores da vida por si próprio, não por causa dos outros, por mim mesmo, por escolhas erradas, mas que aprendeu a ser melhor a cada dia. Não melhor do que o outro, não melhor do que você, melhor do que a mim mesmo. Muito obrigado por essa noite e que Deus te ilumine. Um beijo no seu coração. Que bênção a nossa escola vivencial de hoje, né, amados? A família cursilista te agradece, Jackson, por você ter dado o seu sim para esse dia, para essa escola. Tenho certeza que, a partir das suas palavras tão sábias, tão iluminadas, né, como tantos falam para você, muitos de nós, todos aqueles que estão acompanhando via Instagram, via Facebook, vai, se não tentar, né, vai desperdiçar um grande momento, mas vai fazer um esforço muito grande para que, a partir de hoje, dessa noite, tenha uma vida incrível. Porque foram dicas muito precisas para cada um de nós. E nós precisamos realmente pegar na mão desse Senhor que nos levanta, que nos ama, que nos faz sentir mais do que importantes, né? Semelhantes a Ele. E que dica maravilhosa. A Thaís Souza está falando aqui, agrega muito, enriquecedor. E realmente, a nossa escola de hoje foi enriquecedora. E que você, que está aí na sua casa, eu estou escondidinha aqui, mas quem está falando é a Cris, salve essa escola de hoje, assista ela, toda vez que você estiver começando a desistir, a se sentir menor, né, Jason? Se sentir inferior a alguém ou algo, assista novamente essa escola, se coloca mais uma vez nesse amor
de um Cristo que se deu por nós, para que nós pudéssemos nos sentir hoje pessoas incríveis e de uma vida incrível. Então, em nome da coordenação do Cursilho, do setor Lavras, muito obrigado, Jackson. A gente vai estar sempre em oração por você, tá? A gente agradece de coração mesmo você sair dos seus afazeres de hoje para estar aqui conosco nessa escola. Nosso muito obrigado. Eu só queria dar um testemunho, porque faz uns 5, 6 anos que eu não prego na igreja, não dou palestra na igreja. E em todos os lugares que eu vou são anfiteatros, coisas grandes, lotadas, mas igreja não. E como eu viajo o tempo todo, eu não crio vínculos, né? E nesse começo de ano, eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de pregar ou de dar uma palestra dentro da igreja, da minha comunidade, não necessariamente da Santana. Então, eu tinha um convite da Diocese de Cuiabá, eu tinha um convite da paróquia de Nepomuceno para casais, e tudo foi indo por água abaixo por causa da pandemia. Tudo indo por água abaixo por causa da pandemia. E hoje, aquilo que o anjo me disse, você fará uma palestra na igreja, se concretizou hoje. Eu tenho um anjinho que fala comigo. É o meu modo de rezar e de ver a intuição. E hoje está aqui, se cumprindo. Por isso é uma alegria imensa. E a hora que eu chego, vocês talvez não dê para ver, você tem um baita telão de Um Coração para Amar, que foi o programa que eu criei aqui na Santana, que tem aqui até hoje, é a primeira vez que eu estou vendo esse cenário. Então, poxa, eu voltei para minha casa. Fazer uma pregação na minha casa, na minha comunidade. Isso é incrível, fala sério. Vai ser incrível esse Deus maravilhoso. E que bom que o João escutou esse anjinho também, né? E atendeu o pedido de Deus de você estar aqui hoje, na sua casa, fazendo essa escola maravilhosa para nós. Aliás, um beijo para a Tati, que foi ela quem me convidou, falou para o João, e ele que entrou em contato. Obrigado, Tati. Obrigado, João. Grande abraço. E, pessoal, antes de nós acabarmos, nós temos um recadinho, né? O Pedro vai soltar para nós ali um vídeo. E você já pode entrar lá no nosso canal, você já conhece o YouTube do Cursilho, e já tem vídeos novos lá. Vai lá e se inscreve. Você sabe que nós precisamos de 1000 inscritos para que a nossa escola também possa ser online, né? Possa ser ali como uma live. Então, o Pedro vai soltar o vídeo aí agora para nós. Você que está no Instagram, não vai ser possível você acompanhar, mas é simples, é só entrar lá no Facebook, falei de novo Facebook, ontem foi a mesma coisa, no YouTube, tá? Que os nossos vídeos vão estar lá. Olá, pessoal, estamos aqui, a Cris e eu, para fazer um convite muito especial para vocês. Iniciamos o mês de agosto, o mês vocacional. E pensando nisso, nós estamos promovendo, né, no canal do YouTube vídeos de testemunho dos cursilistas. Como está sendo esse viver a sua vocação no seu ambiente de trabalho, em casa, né, na vida social. E aí nós temos esse propósito. E o convite é o seguinte: entra na página, compartilha, assista os vídeos, para que nós possamos ter essa experiência, né, nesse mês vocacional. Às vezes alguma coisa que está me faltando pode estar na vida do outro, e a gente vai se completando e ajudando um ao outro. E você também que quiser deixar o seu testemunho, é só deixar lá o recadinho. Também quero dar meu testemunho como cursilista, ok? Aguardamos vocês. Então, toda a gratidão, Jackson, por essa escola. Nós queremos também colocar
oração, né? Todos aqueles que no grupo pediram as nossas orações. Agradecer também a Deus por tudo que Ele nos tem concedido durante esses dias, todo o aprendizado, o quanto nós estamos crescendo durante essa pandemia. Nós queremos agradecer todo o cuidado de Deus. Como nós fizemos aquela escola, né, há alguns dias atrás, louvar por tudo aquilo que nós já alcançamos de graças, principalmente pelo dom da nossa vida. E nós queremos agradecer, né, rezando juntos, uma Ave Maria, por todas as nossas intenções, pela intenção da vida do Diegson, também do Pedro, que está sempre disponível a estar aqui quando nós o pedimos. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Decolores, viva a vida. Diegson, você também está convidado a, quando acabar essa pandemia, vir fazer parte dessa família. Com certeza. Essa grande família de cursilistas. Amém? Estivemos reunidos e sempre estaremos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigada a você que esteve aqui conosco, né, e continuou até o final da nossa escola, até segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir.